Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que a gente faz o desenvolvimento de uma planilha simples para resolver aqueles métodos interativos, nesse caso aqui o método da bissecção. Tá? Eu estou usando aqui como ferramenta de trabalho o LibreOffice. Então, você pode usar qualquer outro software, o Microsoft Excel, o Google Planilhas, enfim. Qualquer ferramentazinha aí de planilha eletrônica, você pode estar resolvendo alguma coisa semelhante a esse que eu vou estar resolvendo agora com vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar um sistema bem simples aqui. Ó. Vou pegar a iteração, vou colocar o valor de A, o valor de B, uma aproximação para X. Só para títulos de entender, eu vou deixar a planilha um pouquinho mais completa, que é um F de A, um F de B, um F de X. Tá? Vou fazer bem passo a passo para ficar uma coisa mais tranquila. Um módulo do F de X, beleza? Aqui eu vou fazer o F de B, ou F de X. Então, o F de X I, ou só F de X mesmo, né? Tudo a mesma iteração, vezes o F de B, tá? Aqui o sinal, beleza? E aqui as verificações. Se, nesse caso aqui, o módulo de F de X for menor ou igual a zero, menor que a tolerância, tá? Em módulo, para extrair o sinal, e do lado de cá, se o A menos B ou B menos A não faz a menor diferença, tá? Se o A menos B, também em módulo, é menor ou igual à tolerância. Então, eu vou tentar montar essa planilha aqui de uma maneira bem simplesinha, tá? Mas tentando mostrar para vocês todas as funcionalidades. Centralizar, negrito. Vou inserir uma linha acima aqui, eu vou colocar a minha tolerância, certo? No caso aqui 0.001. Eu não gosto muito dessa fonte aqui não. Vou colocar aqui uma fontezinha mais padrão matemático, por exemplo, consolas. Tá. Então as iterações aqui, onde é que você vai limitar, né? A iteração inicial, a iteração 0. E aí, não sei, vamos propagar aqui. Como é uma planilha eletrônica, eu vou levar até a 20ª iteração, já é suficiente. Tá? A e B. Esse A e B vai vir daquela investigação que você fez de forma preliminar para saber o intervalo onde essa raiz é única. Tá? Eu vou estar desenvolvendo aqui aquela equaçãozinha, o F de x igual a x ao cubo menos 9 vezes o x mais 3. Tá? Aquela equaçãozinha que a gente já havia trabalhado com ela. Então, em cima dela que eu vou trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Intervalos que eu sei que tem uma determinada solução. Tá? Que já existe uma raiz interna a ele. Por exemplo, vou pegar o intervalo 2 e 3. Tá? Deixa eu dar só uma melhorada nisso aqui, colocar todo mundo centralizado. Então isso aqui é uma informação de entrada. Vou deixar aqui amarelo, isso aqui amarelo, porque são informações preliminares. Agora, tudo que eu for fazer nessa planilha, principalmente com relação a F de A, F de B e F de X, eu vou direcionar essas células a esse tipo de função. Tá? Então, por exemplo, o que é o F de A? O F de A é eu resolver A elevado ao cubo menos 9 vezes o A mais 3. O F de A vale menos 7. Tá?
Se eu arrastar por aqui, ele fez a mesma coisa, a mesma função, só que com B, que é o meu f de B. E se eu arrastar mais uma vez, ele fez a mesma função, né? Ele só propagou as informações, agora pegando o x. No método da bissecção eu sei quanto que vale esse x. Esse x é justamente quem? A mais o B, tá? Dividido por 2. Então tá aí, ó. Tem o f de A, tem o f de B, tem o f de x. O que é o módulo do f de x? Eu vou usar a função absoluto desse valor. Tá? É um valorzinho preliminar. Nessa parte aqui que eu trabalho com grandezas, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na parte de formatação de células, vou colocar isso aqui como números. Tá? Posso estar escolhendo aí uma quantidade de casas decimais, separar zeros à direita, zero à esquerda, né? Vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, vou colocar 6 casas decimais. Tá suficiente para a gente ver boa parte da nossa precisão. Eu precisaria, na verdade, aqui, como eu estou trabalhando com 3 casas, pelo menos 4. Tá? Então, ó, nessa toadinha aqui fica bem simples. Tá? F de x vezes f de b vai ser igual a f de x multiplicado por f de b. E aqui eu tenho as questões das verificações. Por exemplo, sinal. Se, a funçãozinha C, presta atenção no teste escrito aqui embaixo. O teste, o valor principal, se for verdadeiro, e o valor do contrário. Então, por exemplo, se esse valor for menor do que 0, eu vou escrever aqui assim, ó, negativo, entre aspas. Tá? Caso contrário, positivo. E fecho. Tá? O sinal é sinal de negativo, ou seja, o f de x vezes f de b me representa um valor negativo. Tá? Eu estou fazendo isso aqui com qual fundamento? Com essa ideia aqui, ó, da nossa aula anterior. Se o f de x vezes o f de b for menor ou igual a 0, for negativo, o x vai para A e o b continua do jeito que ele está. Caso contrário, quer dizer, se ele for positivo, o A continua do jeito que ele estava e o B recebe então o valorzinho de x0. Tá? Mas antes de eu vir aqui e programar A e B, tá? O que eu vou fazer? Vou acabar e vou fazer as verificações. Então, opa, aqui ficou uma coisinha errada, o módulo tem ficado lá de cá. Se o módulo do f de x for menor ou igual a tolerância. Tá? Agora sim tá certinho. E aqui o mesmo esquema, então, de novo eu vou usar o teste lógico se, abre parênteses, se o módulo do f de x, que é esse valor aqui, for menor ou igual à minha tolerância, vou dar um F4 para travar ela. O que eu quero que escreva? Ok. Tá? Caso contrário, ele vai escrever para mim aqui, ó, não, ok. E fecha. Ou seja, 3.875 não está nem perto de ser menor do que 0.001. Então tá certo, não ok. Tá? Se por acaso esse valor aqui fosse 0,001, ok. Tá? Mas lógico, não vai fazer isso aí que você vai destruir sua planilha. Aqui o mesmo esquema. Se igual C. Aqui eu vou fazer uma continha. Se o ABS, que é o valor absoluto, de A menos B, fecha o ABS,
Tá? Fecha minhas verificações. Posso até tirar isso daqui. Nem precisaria. For menor ou igual à minha tolerância, travo ela com F4 para ela não andar. Mesmo esquema, ponto e vírgula. Vai exibir a mensagem de OK. Caso isso não aconteça, vai escrever a mensagem não OK. Fecho, fecho e Enter. Não OK. Se eu pegar 3 menos 2, o B menos A dá 1. Estou com um valor bem acima ali ainda do especificado. Tá? Se sentir à vontade, pode catar esse A menos B e colocar ele aqui fora. Tá? Você poderia criar uma coluna aqui, ó, e fazer essa conta do valor absoluto de A menos B. Tá? Mas ele não é redundante. O que a gente busca, na verdade, é esse cara aqui. Ele é só um complemento. Bacana? Então vamos lá. Agora a gente precisa definir os novos intervalos. Então como é que a coisa vai funcionar, né? Baseado nas nossas cédulas lá, né? Se naquela cédula específica tiver escrita a palavra negativo, tá? O que vai acontecer? O A da coluna de baixo vai ter que receber o valor de x que eu tinha antes. Tá? Se tiver escrito positivo, ou seja, se não, o que vai acontecer? A posição A1 ela vai receber o valor de A0. Tá? Então, se tiver escrito negativo, o A1 recebe o valor de x0. Se não, o A1 recebe o valor de A0. Então eu vou colocar essa situaçãozinha lá na minha planilha. Tá? Se o valor que tiver escrito aqui for igual a negativo, tá? O que acontece se o que tiver escrito ali é negativo? O A recebe o valor de x. O A1 da iteração vai receber o valor do x0, que é da iteração anterior. Caso contrário, ele recebe o valor do A0, que seria, no caso, a escrita positiva na coluna K. Tá, mas eu não preciso fazer verificação do positivo, é o negativo, é sim e não, né? Então, se tiver negativo, ele recebe o valor de x. Se tiver positivo, que seria o caso contrário, ele recebe o valor de A. Feito isso, eu fecho, né? E novamente, né? Se tiver escrito negativo lá em cima, agora vamos ver o que vai acontecer com o B. Se tiver negativo lá em cima, o B1 recebe o valor do B0. Se não, o que vai acontecer? O B1 ele vai receber o valor de x0. Então eu vou usar a mesma cláusula C para fazer essas buscas. Voltando lá para a planilha, ó. O B, se o que tiver escrito aqui for igual a negativo, tá? Ou seja, se for negativo, o B recebe o B de cima, senão ele vai receber o valor de x0. Então, se tiver escrito negativo lá, ele recebe o valor desse B que estava aqui em cima. Se acontecer o caso contrário, ele recebe o valor do x0. Fecho e confirmo. Né? Todas as demais células, elas continuam iguais, né? Ou seja, se x vai quebrar esse intervalo no meio, depois eu vou avaliar o f de x, o f de A, o f de B, o f de x. Tá? Eu deixei esse f de A aqui, f de B, f de x, que depois eu posso usar essa mesma planilha para outros métodos. Ok? Então calculo o módulo f de x, tá? Faço as verificações. Então, uma vez que você programou essas duas células para pegar os valores de x de acordo com essa lógica do sinal positivo e negativo aqui, ó, eu posso pegar toda essa linha e... Nossa, arrastei demais, vamos voltar aqui. Isso, toma. Ó, que belezinha. E a planilha ela fez o método de bissecção, ela repetiu isso para mim, no caso da minha planilha está fazendo até 20 iterações,
Só que o que aconteceu? Ó? Nessa iteração específica aqui, que foi a 10ª iteração, eu falei falei dela com vocês nos slides. Nessa planilhinha específica aqui, a gente já conseguiu atingir aquilo que a gente queria, né? Tá vendo? O f de x em módulo ficou menor que a minha tolerância e o módulo da diferença entre a b também ficou menor que a tolerância. Tá? Esse é o principal, esse é o secundário. Se esse aqui atingiu o ok, para a gente já é suficiente. Tá? Esse aqui ele é redundante. Então, uma vez que eu consegui o meu ok aqui, ou seja, eu encontrei um valor para x que colocado na função dá um valor menor que a minha tolerância, eu encontrei a solução do meu problema. A solução do meu problema aqui é o valorzinho 2.816895. Esse valor aqui é o valor de f de x, é o valor de x, que eu posso considerar ele como uma raiz da minha equação com uma tolerância de 1 para 1000. Tá? Esse aqui, eventualmente, seria uma das raízes da minha função. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a solução que realmente interessa pra gente. Vou deixar ela destacada aqui só nessa planilha. Tá? Dependendo do que eu estiver resolvendo, esses valores aqui, eles vão... Essa posição, essa confirmação, ela vai vir em situações diferentes. Mas uma das coisas interessantes é que essa planilha que vocês estão vendo aqui, ó, todo esse conjunto de informações, tá? Eles resolvem em específico essa função que é o x ao cubo menos 9x mais 3. Tá? Então, quer dizer, eu fiz uma investigação por intervalo 2 e 3. Mas eu sei, por exemplo, que essa minha função ela tem outras raízes a serem investigadas. Né? Se eu for relembrar com relação a essas raízes, ó, vamos pegar o exemplo. Tá? Naquele exemplo numérico que eu fiz com vocês, eu sei que a solução entre 2 e 3 é o 281.689, que foi o que eu mostrei para vocês aqui, ó, na planilha. O ok aconteceu na 10ª iteração, o x que resolveu isso aí foi esse x aqui. 281.689 e tudo mais. Só que como essa planilha resolve essa função, o que eu posso estar fazendo? Se eu for analisar a questão técnica da solução, eu sei, por exemplo, que tem uma outra raiz entre menos 4 e menos 3. Qual que é o valor de solução dessa raiz entre menos 4 e menos 3? É só eu vir aqui e colocar para buscar entre menos 4 e menos 3. Entre menos 4 e menos 3, eu tive um ok aqui, ó, principalmente no f de x, que é o que interessa para a gente, na 11ª iteração. Então, entre menos 4 e menos 3, a minha solução é menos 3.154541. Viu só que bacana? Já encontrei. Essa aqui seria, então, o valor esperado para essa raizinha aqui, que é a raiz 2. E se eu quiser buscar a raiz 3 está no intervalo de 0 e 1. Então, se eu vier aqui buscar no intervalo de 0 a 1, o ok aconteceu também na 11ª iteração. A solução do meu problema é o 0,337646. Tá? Essa aqui é a terceira raiz da minha equação. Tá ok? Então esse foi o esquemão básico, né, de como você pode fazer para estar montando uma planilha para resolver a raiz de uma função pelo método da bissecção. Tá? A única particularidade é que nessa planilha que resolve especificamente, né, vamos deixar isso bem destacado aqui, que isso aqui é... Tá? Ela resolve utilizando o método da bissecção. Tá? E essa planilha está especificamente desenvolvida para trabalhar com quem? Com essa função. Se você tiver uma função diferente, o que você tem que ter em mente? Que se a sua função for diferente, você precisa programar essa função nessas células aqui. Tá? Então essas células que eu vou deixar aqui ela destacada com uma cor meio estranha, um salmão, tá? Essas células aqui elas são programadas para fazer as leituras para fazer os cálculos do f de A, do f de B e do f de x, e ela tem que estar programada com a minha função, tá vendo aqui, ó? Alguma coisa ao cubo, menos 9 vezes alguma coisa, mais 3.
Então, se muda a função, é responsabilidade de quem está desenvolvendo aí a planilha fazer as correções para a função que seria a função adequada, tá? E fazer um estudo preliminar para buscar esse intervalo de solução. Onde você quer buscar, onde você quer procurar essa sua raiz. Tá? Feito essas alterações, você pode usar essa planilha aqui para resolver qualquer tipo de equação que você tenha interesse, quando o seu objetivo principal é encontrar a raiz de uma determinada função. Ok? Então ficou um videozinho aí de 20 e poucos minutinhos, bem direto. Tá? A ideia é que você assista esse vídeo quantas vezes forem necessários, assista ele pausadamente, tenta reproduzir o que foi feito aqui usando o seu Microsoft Excel, o seu Google Planilhas, o LibreOffice, o Apache OpenOffice, qualquer ferramenta de planilha para você exercitar, tá? E tenta resolver essa função para todas as raízes. Vê se os valores realmente batem com o que foi feito aqui, confira. E o mais importante, depois faça isso na mão, né, se você ainda não fez, tá? Faça esse processo manual para você entender realmente o que você está fazendo. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí.